tarde a todos. Sim. Muito obrigado por estarem todos presentes nesta mesa que iremos ter dedicada ao terrorismo, para percebermos o quão o combate ao terrorismo é importante ao nível da política criminal. E temos cá o Sr. Professor Dr. Bacelar Gouveia, que nos vê aqui através do Zoom, e a doutora Joana Araújo Lopes, que nos vão falar. O professor Bacelar Gouveia, que nos vai dar uma perspectiva do terrorismo a nível nacional, e a doutora Joana Araújo Lopes, que nos vai falar do terrorismo no contexto da União Europeia. Vou começar por apresentar o Dr. Bacelar Gouveia. Portanto, o professor Bacelar Gouveia ingressou no curso de Direito com 18 anos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, completou o mesmo curso com média de 16 valores. Foi convidado para monitor desta faculdade, instituição que contrataria como assistente estagiário, logo concluído aquele curso, trabalhando com os professores doutores Diogo Freitas do Amaral, Jorge Miranda e Marcelo Rebelo de Sousa. Concluiu em 1993 o mestrado em Direito e aceitou o convite formulado pelo professor Dr. Jorge Miranda para ser assistente, professor convidado na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, Moçambique. De regresso a Portugal e com a criação da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, em 1996, impulsionado pelo Dr. Freitas do Amaral, foi contratado como assistente desta instituição, ao mesmo tempo que foi admitido para o doutoramento, portanto, a preparação do doutoramento, tese que seria discutida publicamente em 23 de julho de 1999 e qual obteria a nota máxima, portanto, aprovado com distinção e louvor por unanimidade. Sr. Professor, o Sr. Professor quer dar início então à sua apresentação. Penso que todos o conseguimos ouvir. Muito bem. Muito boa tarde. Penso que todos me estão a ouvir neste momento. Sim. E é para mim uma grande satisfação, uma grande honra, realmente participar, ainda que à distância de estar em Lisboa e, infelizmente, por razões várias, não poder estar no Porto, participar nestas jornadas de criminologia, organizadas pelo núcleo dos estudantes de investigação criminal e também de solicitadoria. E, portanto, desde já os meus agradecimentos também pela honra deste convite, desta oportunidade também de eu falar de novo sobre estes temas, de que gosto. Também aqui estou um pouco, além de professor, também em representação do OSCOT, que é o Observatório de Segurança, Observatório de Criminalidade Organizada, Segurança e Terrorismo, e é um importante observatório, porventura aquele que durante mais tempo e em primeiro lugar surgiu com esta preocupação de ser um think tank em matéria de segurança, logo a seguir ao 11 de setembro de 2001, aliás, observatório que tem sido dirigido por vários ilustres professores. O primeiro deles foi o professor Rui Pereira, e agora, nesta altura, fui eleito recentemente também para mais um mandato, já tinha sido, noutra altura, mais um mandato de presidente da direção deste organismo. Aquilo que me traz aqui, e portanto, desejando a todos as minhas saudações calorosas, faz conta que eu estou aí convosco, ainda que seja só virtualmente, mas é uma presença virtual, mas é uma presença também real, é uma presença fantasmagórica. E o tema que me foi atribuído no âmbito deste painel sobre terrorismo é um tema que se relaciona com as ameaças, os perigos à segurança nacional, que advém do terrorismo, e com um enfoque particular nos aspectos ligados à imigração e a aspectos até ainda mais particulares ligados à migração de um grupo minoritário islâmicos, se é que o são, os chamados o jihadismo ou os jihadistas. Portanto, é este um pouco a ordem que eu vou seguir. Digamos, começando pelos aspectos mais gerais, farei um percurso sobre a legislação e sobre as normas que têm havido em diversas instâncias em matéria de terrorismo, e depois farei um pouco em particular desse tema. Mas será importante sempre situar o terrorismo no contexto atual. Nós vivemos hoje, quer em termos de Estado, quer em termos de comunidade internacional, tempos novos. E até muitas vezes usamos a expressão da crise, pois a expressão crise é uma expressão que se utiliza em muitos setores,
agora nos últimos tempos tem sido a crise na saúde, a crise da pandemia, mas a crise, na verdade, é uma crise que tem afetado o Estado e o modo como nos últimos 2 séculos o Estado constitucional foi sendo construído. E hoje enfrentamos um conjunto de dificuldades de lidar com o Estado e com o modo como o Estado tem funcionado. Há autores que têm referido muito isso, há autores que têm falado num Estado pós-social ou um Estado pós-contemporâneo, e eu também tenho a ideia que, de facto, o Estado, neste momento, já não tem as mesmas características e enfrenta problemas novos que não existiam durante o século XX. Portanto, podemos chamar mesmo que há um Estado pós-contemporâneo que tem um conjunto de crises que o tornaram precisamente um Estado pós-contemporâneo, crises que são de vária ordem. Desde logo uma crise de representação política, porque os cidadãos não se revêem, ou cada vez se revêem menos, nos seus representantes políticos, aumenta a abstenção, surgem os partidos mais de protesto, ou partidos radicais, portanto é sinal que as coisas não estão bem. A credibilidade dos políticos também tem diminuído consideravelmente. Mas não é só na matéria da política, na matéria também social e económica. O Estado hoje tem-se retirado de uma intervenção económica ou social, passa a ser, é um Estado mais regulador do que prestador, o que põe em crise também uma certa concepção mais ampla, mais até talvez hiperbólica do próprio Estado Social, que foi moda na segunda metade do século XX. Mas, além disso, ainda há outros 2 problemas. É o problema de um Estado pós-nacional, ou seja, a globalização veio retirar aos Estados boa parte das suas competências, que se transferiram para a comunidade internacional. E depois, aquilo que nos interessa mais em matéria de segurança é hoje estarmos confrontados com uma nova realidade que um autor alemão adotou, para a qual um autor alemão adotou o nome de Estado de Risco, ou Sociedade de Risco, Risiko Gesellschaft, chamado Ulrich Beck, que aliás já falecido recentemente, e que realmente foi uma palavra que viria para ficar e que caracteriza uma nova realidade, tanto ao nível dos Estados como ao nível da comunidade internacional, em que a vida nos Estados hoje é uma vida mais insegura, mais incerta, enfrenta um novo tipo de riscos e de perigos que não existiam há umas décadas. Aliás, este autor, o Ulrich Beck, escreveu o livro em que usou pela primeira vez este conceito, ainda antes do 11 de setembro de 2001, aliás, escreveu a propósito no rescaldo do desastre nuclear de Chernobyl, portanto, estando a pensar mais em aspectos de safety do que security, mas a verdade é que o conceito foi bem inventado, porque acaba por servir tantos aspectos de safety, no sentido de a ciência já não poder controlar totalmente os desastres e aquilo que e os perigos da utilização maximalista de novas tecnologias, mas também no âmbito da security, ou seja, dos atos criminosos ou ilícitos ou de guerra que são feitos pelos seres humanos com uma intenção específica de pôr em causa a segurança dos Estados. Portanto, nós hoje, desta perspectiva, vemos uma crise de um Estado que deixou de ser seguro e passou a ser um Estado de risco, com tudo o que isso significa de problemas de ordem interna, de aumento da criminalidade. Ela aumentou sobretudo depois dos anos 60, a criminalidade organizada, a criminalidade urbana, a criminalidade se também tornou violenta e, portanto, hoje há um maior cuidado por parte das sociedades em relação à questão da segurança e, portanto, nunca esteve tanto na ordem do dia um direito que durante muitos anos estava esquecido, que é o direito à segurança. Antes falava-se muito no direito à liberdade, mas também há um direito à segurança. Aliás, que está no caso português, na Constituição, está exatamente no mesmo lugar. O artigo 27, número 1, refere nessa disposição que todos têm direito à liberdade e à segurança. Portanto, até faz uma equiparação dos 2 fenómenos. Portanto, isto ao nível dos Estados, mas também no plano internacional as coisas viriam a mudar substancialmente. Claro que o direito internacional no século XX é um direito internacional que se desenvolveu muito, a tal ideia do Estado pós-nacional ou pós-westfaliano, a concepção de Westfália, a concepção do verdadeiro direito internacional como um conjunto de soberanias quase absolutas, isso hoje desapareceu e há muitos assuntos que passaram para a órbita do direito internacional e da comunidade internacional. E os Estados foram perdendo capacidade de intervenção e o seu domínio reservado ficou progressivamente cada vez menor.
é o caso dos direitos humanos, o caso da regulação dos espaços internacionais, o aparecimento das organizações multilaterais, também já agora das multinacionais, mas mais agora das organizações multilaterais, que vieram roubar um espaço ao tradicional bilateralismo que defendia mais os Estados do ponto de vista das relações internacionais. E também as questões usadas com a força, porque o século XX foi um século dramático. Se foi o século de maior ciência e maior tecnologia, não, foi o pior século, com certeza, de piores guerras, porque tivemos 2 guerras mundiais que nunca tínhamos tido antes, e profundamente devastadoras, sobretudo a segunda. E, portanto, ao nível internacional também há uma comunidade internacional de risco, conceito que depois, mais tarde, também este autor, Ulrich Beck, viria a utilizar num outro livro, que já não era o livro A Sociedade de Risco, mas o livro A Comunidade Internacional de Risco. E, portanto, essa é a nova ideia que este autor traz para o âmbito do direito internacional, precisamente dando conta dessa necessidade de haver uma preocupação com os problemas da segurança também ao nível agora dos Estados e não apenas no plano meramente interno. Aliás, o nome não corresponde ao conceito. O conceito interno era de Risikogesellschaft e agora chama-se Welt. Welt é mundo em alemão. Welt Risikogesellschaft. Portanto, a comunidade internacional de risco, ou o mundo internacional de risco. Mas isso, nas últimas décadas, tem vindo a desenvolver-se em vários sentidos, porque as ameaças internacionais têm sido várias, e há vários momentos. Há, com certeza, durante um certo tempo, o período de conflito entre o Ocidente capitalista e o leste comunista, do chamado primeiro e segundo mundos, e o terceiro mundo, um pouco à sua sorte, e ora com alianças com o primeiro mundo, ora com o segundo mundo. Mas depois houve aqui outros fenómenos novos. A queda do Muro de Berlim e a queda da União Soviética, mas que criou, digamos, diminuiu a capacidade de intervenção da União Soviética, deixou de existir, passou a ser a Rússia, que agora, enfim, no contexto atual está a mostrar as suas garras, infelizmente da pior maneira, mas isto significa que hoje há novas ameaças e uma delas foi precisamente a ameaça terrorista do 11 de setembro de 2001. Mas não é só essa que hoje nos deve apoquentar, em termos de insegurança internacional, porque temos a proliferação das armas de destruição maciça, porque deixaram de estar sob um controle dualista entre os Estados Unidos e a União Soviética e agora estão nas mãos de muito mais países que têm potencial nuclear e de outras armas de destruição maciça, biológicas, radiológicas e químicas. Depois a questão também da criminalidade organizada e violenta, que também nos espaços livres de cooperação é uma criminalidade internacional, já não é uma criminalidade nacional. Temos conflitos regionais, temos crises humanitárias, temos a pirataria internacional, sobretudo marítima. Imagine, se voltávamos a ter a pirataria, nós achávamos que só acontecia nos nossos livros de quadradinhos, na nossa banda desenhada, quando líamos em miúdos. E também, então, o terrorismo internacional. De uma outra espécie. O terrorismo não é uma novidade do 11 de setembro de 2001. Sempre houve terrorismo. Ou nos últimos 2 séculos sempre houve terrorismo. Aliás, o século XIX foi marcado por um conjunto de problemas de natureza terrorista que levaram precisamente a vários fenómenos. Aliás, a Primeira Guerra Mundial começou, quase simbolicamente, não foi por isso que começou, com um atentado terrorista de um senhor chamado Graville Príncipe, que assassinou o arquiduque Francisco em Sarajevo, sendo ele o herdeiro da coroa do Império Austro-Húngaro. Francisco José era o seu pai. E aí começou a Primeira Guerra Mundial. Mas depois, depois de 1914-18, período da Primeira Guerra Mundial, houve outros terrorismos. Terrorismos de natureza ideológica, alguns comunistas conhecidos, as Brigadas da Roça e tal, acho que levaram a sequer-se à morte de um primeiro-ministro de democracia cristã, Aldo Moro, ou, por exemplo, na Itália, as Brigadas de Baden-Meinhof também fizeram alguns assassinatos. Mais recentemente também tem havido um outro terrorismo, uma terceira estirpe, que é o terrorismo nacionalista, relacionado com as reivindicações independentistas de certos territórios. Os 2 mais conhecidos, que felizmente agora estão interrompidos,
espero que extintos definitivamente, foi o terrorismo irlandês, aliás, do grupo armado irlandês, o IRA, Irish Republican Army, que pretendia que a Irlanda do Norte se integrasse na Irlanda, portanto, separando-se do Reino Unido, e também no País Basco, uma parte francesa e a maior parte em Espanha, também teve durante alguns anos atentados terroristas por uma entidade chamada ETA. E, portanto, foram 3 casos de terrorismos de maneira diferentes daqueles que estamos a ter agora, em predominância. Não quer dizer que estes tenham totalmente acabado, mas estes eram terrorismo anarquista do século XIX, esse praticamente desapareceu. O terrorismo nacionalista ideológico para a criação de países e o terrorismo relacionado com razões de natureza de implantação de novos regimes políticos. Portanto, ora independentistas, ora para novos regimes políticos. E, portanto, é neste contexto. Claro, como é que o terrorismo tem sido visto no plano do direito? Há aqui várias maneiras de ver. Aliás, há vários ramos de direito que respondem ao terrorismo, além de outras ciências, a ciência da segurança, com certeza, e as relações internacionais. Mas o terrorismo pode ser um ato de guerra, e, portanto, temos aqui um problema de direito humanitário. O terrorismo é principalmente visto como um crime, e temos o direito penal, mas também o terrorismo pode dar origem a um golpe de Estado. E, portanto, temos aí um problema de uma ruptura constitucional e contra a qual o Estado só se pode defender através da declaração de um estado de emergência e, às vezes, não resulta. Agora, em Portugal, já agora, situando as questões mais em Portugal. Portugal já teve terrorismo ou não? Ou nós temos sido aqui uma terra totalmente abençoada, que até somos, mas abençoada em elevado grau porque ainda não tivemos um atentado terrorista. Pois é que já tivemos vários atentados terroristas, as pessoas é que não se lembram. Ou alguns não se lembram, mais novos não se lembram, ainda bem, porque quer dizer que eles nunca mais aconteceram e já começam a ficar lá atrás na memória histórica. Mas tivemos vários atentados terroristas no tempo do PREC, que foi o período revolucionário entre 74 e 76. Vários atentados, vários assassinatos por grupos extremistas de esquerda. Depois, a seguir ao período do PREC, portanto, quando entrou em vigor a Constituição de 76, tivemos até aos anos 80, meados dos anos 80, uma organização ideológica que pretendia a mudança do regime, portanto achava que o país devia ser comunista, mas realmente a evolução não foi nesse sentido, pelo contrário, que foram as famosas FPs 25, as Forças Populares 25 de Abril, que fizeram vários atentados terroristas, assaltos a bancos, e mataram 8 pessoas. E, aliás, essas pessoas depois foram mais tarde julgadas, mas por vicissitudes várias, a meu ver, estranhas, não chegaram, de facto, a ser condenadas porque houve a invocação de várias nulidades e, ainda por cima, imagine-se, uma boa parte delas foi amnistiada no tempo de um governo do engenheiro António Guterres, coisa que eu sempre achei realmente inacreditável. Mas isso é uma opinião pessoal. Depois, ao longo tirando este período das FPs 25, portanto, fins dos anos 70 até a primeira metade dos anos 80, houve alguns atos terroristas, agora externos ao país, que vieram de fora. Um atentado à Embaixada de Israel, em 1979, que quase que matava o embaixador. Depois, o mais conhecido foi o atentado a um representante da Palestina, Issam Sartawi, em abril de 1983, numa reunião da Internacional Socialista que teve lugar no Algarve, em Monte Choro. E depois, em 1990, também nesse ano, mais tarde, em julho, também houve um atentado à Embaixada da Turquia, aqui em Lisboa, por um exército revolucionário arménio. E, portanto, nós não estamos propriamente limpos em matéria de atentados terroristas. Eles existiram. E se não existiram mais foi porque as forças que nos defendem conseguiram fazer aquilo que é ideal, é prevenir e evitar que os atentados sucedam e não agir a posteriori, porque a posteriori já não há nada a fazer a não ser uma intenção e uma atitude punitiva. Depois, já agora a nossa Constituição também refere o terrorismo, também por incrível que pareça. A nossa Constituição é sensível ao fenómeno do terrorismo. E até tem havido aqui algumas mudanças. Uma delas é curiosa, por exemplo, os crimes de terrorismo não podem ser julgados por um tribunal de júri,
É verdade que em Portugal não há uma grande tradição nos tribunais de júri, não é como nos Estados Unidos, quando vemos filmes policiais ou filmes de justiça, temos sempre lá o júri que tem que decidir por unanimidade, às vezes não, e tal, e que tem que ser independente, e que os advogados fazem um teatro para convencer os membros do júri. Aqui não é assim, é muito raro acontecer tribunais de júri, e eles não podem acontecer quando é um atentado terrorista ou um crime de terrorismo. Porquê? Porque são crimes particularmente graves e que metem medo às pessoas, e se eles forem julgados por um tribunal de júri, isso, como são cidadãos que são escolhidos aleatoriamente, sorteados da comunidade, não estão tão bem preparados para enfrentar o medo que poderiam ter se fossem julgados, se tivessem a julgar uma organização terrorista, e, portanto, o assunto é deixado aos juízes que já têm outro fogo e outra estaleca para poderem, de facto, levar por dentro essa função de julgar. E isto é um aspecto. Outro aspecto é que foi mudado. Agora os cidadãos nacionais podem ser extraditados. Antes havia a regra segundo a qual os cidadãos portugueses nunca podiam ser extraditados em nenhuma circunstância. Isso acabou, felizmente, porque um país de quem alguém é nacional não é um refúgio de criminosos, é o seu refúgio, mas não é um refúgio para acobertar pessoas que cometem crimes, e portanto pode haver extradição em quase todos os crimes, mas precisamente no caso do terrorismo isso não é possível no artigo 33, número 3, que estabelece aqui uma exceção limitando a possibilidade da extradição em situações de terrorismo. Como também já agora havia uma outra regra que se revelou obsoleta, que era a regra de inviolabilidade do domicílio, não permitir durante a noite que nunca se entrasse em casa de ninguém, nem mesmo de um terrorista. Portanto, isso era absurdo. E só a revisão de 2001, que foi a quinta revisão constitucional, que já teve 7, a Constituição teve 7 revisões, mas só na revisão constitucional de 2001 é que se veio dizer que, afinal, os certos crimes mais graves permitem entrada durante a noite no domicílio. Porquê que esta coisa da noite? Porquê que até essa altura a noite era, digamos, sagrada e nunca podia ser um tempo que permitisse buscas ou entradas para prender terroristas ou os criminosos mais violentos? Que era um pouco a memória do antigo regime, porque normalmente a PIDE agia durante a noite, pela calada da noite, como se costuma dizer. E, portanto, mas isso acabou, porque nos crimes mais graves não se justifica que haja uma proibição devidamente autorizada, claro, nos domicílios, porque são atos muito graves e se for o momento aquele adequado para intervir, mesmo que seja durante a noite, não deve haver nenhuma restrição a esse respeito. Isso também foi emendado na Constituição, artigo 34, número 3, com a revisão de 2001. Depois, isto é em termos constitucionais, só para perceberem que Portugal tem noção do que é o terrorismo, utiliza o conceito de terrorismo em diversos contextos, no contexto da extradição, no contexto dos julgamentos tribunais de júri e também no contexto da limitação da inviolabilidade do domicílio. Mas depois, claro, que há todo um conjunto de normas que já não se estão na Constituição, chamado direito ordinário, que também tem vindo a evoluir de uma forma bastante importante. Temos, aliás, uma estratégia nacional de combate ao terrorismo, aprovada pela resolução do Conselho de Ministros 7A/2015, que se apoia aqui em 5 verbos: detectar, prevenir, proteger, perseguir e responder. Esta estratégia é, digamos, um documento ordenador, um documento programático daquilo que se deve fazer para melhor combater o terrorismo, aliás, na sequência de uma estratégia também europeia de combate ao terrorismo. Portanto, aqui já com os acontecimentos de 11 de setembro de 2001 e depois de Madrid, de Londres, mais tarde de Paris, de vários países. Em termos legislativos, temos várias leis. A lei mais importante é uma lei específica de combate ao terrorismo, que é a Lei 52/2003, de 22 de agosto, lei que já teve várias versões, a última delas, a Lei 79/2021, de 24 de fevereiro. Portanto, é uma lei muito importante porque define o que é um ato terrorista, define o conceito de organização terrorista e define a moldura da pena e, sobretudo, também nos últimos tempos foi alterada para proibir o financiamento do terrorismo. Depois, há outra legislação. Há também uma lei que permite o acesso aos metadados que estão nas empresas de telecomunicações para efeitos de combate ao terrorismo, a Lei 61/2015,
A nova lei de combate ao branqueamento de capitais também é uma lei de combate ao branqueamento de capitais e de combate ao financiamento do terrorismo, que é a Lei 83 de 2017, e há uma outra lei também, que é a Lei 33 de 2008. Esta, aliás, corrigindo, esta diz respeito, de facto, ao acesso aos dados das operadoras. A outra diz respeito ao acesso, por parte dos serviços de informações, acesso a dados de terrorismo, que foi objeto de uma declaração de inconstitucionalidade, mas apenas parcial e não total por parte do Tribunal Constitucional. Agora, destas leis todas, eu não vou falar delas todas, mas vou aqui frisar talvez 3 ou 4 aspectos fundamentais. Sobretudo, concentrando aqui a atenção na Lei 53, 2003, de 22 de abril, que é a lei, começou por ser, a lei tem esse número, e depois foi objeto das tais várias alterações. A última delas, já vos disse, de 79 de 2021, de 24 de novembro. O que é que esta lei de combate ao terrorismo tem de especial? Bem, tem um conceito de terrorismo, que às vezes não é inequívoco, tem um conceito de organização terrorista, tem um conceito de ato terrorista, mas esta lei é muito importante porque ela afasta-se um pouco daquilo que é comum no direito penal, no sentido, claro, mais punitivo desta atividade, por considerar esta atividade mais gravosa e mais malévola. E então, o que é que aqui se diz? Desde logo, é uma lei que também pune os atos preparatórios. Normalmente os crimes só são punidos quando o plano está em execução ou a tentativa de o executar. Os atos preparatórios ainda estão antes do início do plano criminoso e não fazem parte do plano criminoso, dos atos preparatórios. Mas nos atos terroristas, se a pessoa quer fazer uma bomba ou quer fazer explodir um bidão de gás, o facto de já comprar o bidão de gás com essa intenção já é um ato preparatório do atentado terrorista. Aliás, foi o caso, supostamente, não sei aquilo que a comunicação social sabe, daquele rapaz que queria, pelos vistos, alegadamente, fazer explodir uma sala de aula na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E, portanto, ele tinha um conjunto de materiais em casa, num quarto que tinha alugado, nos Olivais, aqui em Lisboa, precisamente com a intenção, tinha já comprado um conjunto de materiais que tendo a intenção de utilizar um atentado terrorista que felizmente não viria a consumar-se, nem sequer a tentar, não foi tentado sequer, mas o facto de ele os ter, além de ter outros crimes de detenção de arma ilegal, isso já é considerado crime, porque os atos preparatórios no terrorismo já são considerados crimes, mas não é o costume, porque os atos preparatórios nos crimes em geral não são punidos. Só a partir da tentativa é que os crimes são punidos. Depois, esta legislação também tem outros aspectos importantes. Tem a questão da responsabilidade das pessoas coletivas, porque muitas vezes há organizações terroristas que por trás organizam as coisas e têm patrimónios que é preciso também ir buscar, e também permite ações encobertas, especificamente em matéria de terrorismo. Aliás, esta foi uma das leis que precisamente foi alterada no sentido, e aqui corrijo aqui o nome que dei, esta das ações encobertas é a Lei 61/2015, de 24 de junho, que é a lei que, já havendo com certeza ações encobertas em vários crimes, mas depois foi alterada para ajustar melhor a intervenção dos agentes encobertos nos planos criminosos de terrorismo, que é muito importante, é uma das maneiras mais eficazes de prevenir os atentados terroristas através das ações encobertas. Depois, claro que depois também aqui as penas são elevadas. O conceito de terrorismo, acho que nós todos ficámos a saber por causa desse episódio da tentativa ou do plano que estava traçado supostamente para atacar a Faculdade de Ciências e os seus alunos. O terrorismo é o quê? É precisamente praticar um conjunto de crimes contra as pessoas, contra a vida, contra a verdade física, contra a liberdade, contra a segurança dos transportes, digamos, crimes que fazem, em geral, uma disrupção da vida em sociedade, mas com uma intenção específica de causar um medo na população, ou causar um alarme na população, pretendendo, digamos, escangalhar ou afetar gravemente, por usar aqui uma palavra menos prosaica, que é o que diz a lei no artigo 2º, a lei do combate ao terrorismo, que pretende afetar gravemente o Estado ou a população que visa intimidar. Portanto, o terrorismo é terrorismo, um conjunto de crimes que, vistos de uma maneira mais simples, seriam outros crimes, homicídio, furto, dano,
mas se eles são praticados num certo contexto, com uma certa intenção e com um efeito, digamos, global de intimidação e de alarme, então isso transforma esses crimes de simples crimes que eram noutros tipos criminais em crimes de terrorismo e, portanto, tendo por isso uma pena mais alta, mais forte, mais gravosa. Já agora também, em matéria de combate ao terrorismo, a Lei de Segurança Interna, que é a principal lei que estabelece o direito policial, é a principal lei do direito policial, a Lei de Segurança Interna. A Lei de Segurança Interna passou a consagrar, a partir de certa altura, também a chamada UCAT, Unidade de Combate Antiterrorista. Aliás, passou a ficar expressa numa alteração à Lei de Segurança Interna, a Lei 59 de 2015, de 24 de junho. E, portanto, com isto, o que é o CAT? O CAT é um organismo que reúne diversas forças e serviços de segurança, também serviços de inteligência, portanto, é uma agregação específica que obriga a cooperação entre as diversas estruturas da segurança do Estado para melhor combater o terrorismo e, portanto, trocando informação entre os vários departamentos e, portanto, assim, fazendo unir da melhor maneira o esforço de várias instituições policiais, de inteligência, até militares, porventura, para melhor se combater o terrorismo. E tem funcionado bem. Aliás, tem havido alguns casos de sucesso, muitos nós não sabemos, mas há um que sabemos com certeza, que foi o facto de se ter conseguido evitar o atentado que estava para acontecer no Porto, no Euro 2004, num dos jogos que ia acontecer no estádio do Dragão. Isso depois foi confirmado, não em muitos pormenores, mas conseguiu-se agir a tempo de evitar a deflagração realmente desse atentado e foi uma coisa muito positiva. Agora, ao nível internacional, também já agora queria aqui deixar-vos um breve apontamento. Ao nível internacional nós temos aqui várias linhas, digamos assim. No caso europeu, o caso europeu tem reagido com um conjunto de alterações da legislação dos vários países da União Europeia para travar o fenómeno do terrorismo. Por exemplo, reduzindo ou limitando a atribuição da nacionalidade a estrangeiros, por exemplo, sendo mais rigoroso na atribuição dessa nacionalidade. Claro que isto parte do pressuposto, que em parte é errado, e até pode ser um preconceito, que são os estrangeiros, os imigrantes que fazem os atentados terroristas, já se viu que não é bem assim. Mas uma dessas questões foi essa. Também a questão do acesso por parte dos serviços de informações aos metadados, é uma questão também que em Portugal ainda não está totalmente resolvida. Também, depois de aperfeiçoar toda a legislação em matéria de punição criminal, e, portanto, a própria União Europeia tem uma estratégia de combate ao terrorismo dentro da União Europeia. A União Europeia tem hoje competências em matéria de segurança interna, aliás, agora mais amplas até em matéria de segurança e defesa, e, portanto, uma das preocupações, precisamente depois do 11 de setembro, é a preocupação de combate ao próprio terrorismo. Isso é uma coisa realmente importante e necessária. Em matéria não só da União Europeia, mas agora em termos mais gerais, Nações Unidas. As Nações Unidas também reagiram, sobretudo depois dos atentados de 11 de setembro, que foi realmente um momento de viragem, não só depois do que aconteceu com o Iraque, a Segunda Guerra do Golfo, agora não vou falar sobre isso, mas produzir um conjunto de normas para organizar melhor o combate. Tem organizado listas de potenciais suspeitos de terrorismo e há duas importantes resoluções, uma da Assembleia Geral, a resolução 60 de 288, com uma estratégia antiterrorista, e uma resolução do Conselho de Segurança 2178 de 24 de setembro de 2014, também muito importante para fomentar entre os países e acionar mecanismos de cooperação. Infelizmente, em matéria de direito internacional penal, temos a partir de 2002 o TPI a funcionar, que agora está outra vez nas bocas do mundo por causa das questões da Ucrânia, vamos ver o que é que isto vai dar, mas o TPI não prevê expressamente, esse é um problema, não prevê expressamente o crime de terrorismo como estando sob a sua jurisdição. Claro que se pode dizer que não prevê porque não podia prever, porque não podia adivinhar, porque o TPI foi feito pelo Tratado de Roma em 1998. E em 1998 ainda não tinha havido o atentado de 11 de setembro, os atentados de 11 de setembro de 2001.
É verdade. Mas também não é menos verdade quem for estudar a formação do TPI, que o assunto de integrar ou não o terrorismo como crime da jurisdição do TPI foi discutido e acabou por ser excluído, como também foi excluído o crime de narcotráfico, outro erro. E, portanto, porque, sobretudo, certos países não quiseram colocar a questão a nível internacional e quiseram lidar com os crimes, sobretudo os Estados Unidos, em matéria de narcotráfico, e compreende-se porque tem uma ameaça muito grande da América Latina, onde é produzida, aliás, a cocaína do mundo só é produzida em 3 países, nessa região, da América do Sul e da América Central, mais América do Sul, e, portanto, os Estados Unidos também não lhes interessava, e outros países não lhes interessava que o narcotráfico passasse para a órbita do TPI. Portanto, o TPI não é muito útil nem em matéria de terrorismo porque não tem competência. Há vários trabalhos a dizer que sim, que tem, há vários estudos doutrinários, sabem que os juristas têm sempre opiniões para tudo. Quando há 2 juristas, há 3 ou 4 opiniões. Bem, quando há 2 constitucionalistas, até haver 5 ou 6 opiniões. Mas a verdade é que julgo que é muito forçado reconhecer no TPI uma competência para julgar crimes de terrorismo. Podem dizer, e eu também me pergunto, então, mas se não foi previsto inicialmente, tendo acontecido 11 de setembro de 2001, por que é que não se alterou a matéria? Aliás, o Tratado de Roma foi alterado pelos Acordos de Kampala, de 2010, que adiaram a entrada em funcionamento do crime de agressão. Porquê é que nessa altura não se aproveitou para incluir também os crimes de terrorismo? Porque provavelmente isso não interessava à lógica dos Estados, porque os Estados não acreditavam na eficácia do combate ao terrorismo feita pelo TPI, e talvez por alguma razão, e pretenderam preservar na sua competência nacional, nos seus tribunais nacionais, o combate ao terrorismo. Portanto, por isso, o crime de terrorismo não está expressamente, pelo menos, previsto, e devido que se possa chegar a uma conclusão diversa, no âmbito dos crimes que estão sob a alçada do TPI, que são apenas os crimes contra a humanidade e os crimes de guerra. O crime de agressão, esse ainda não está a funcionar, e devido que alguma vez venha a funcionar, porque as grandes potências não querem ser acusadas de um crime de agressão e, portanto, querem agredir livremente, sem que isso seja considerado ilícito no plano do direito internacional. E, portanto, era um pouco isto que eu vos queria dizer. Se depois quiserem fazer algumas perguntas, eu estarei disponível, embora tenha aqui um limite depois das 6h10. Vou ter aqui uma Assembleia Geral do OSCOT, precisamente, e por isso não estou aí no Porto. E, portanto, acho que com isto termino a minha intervenção e ressaltando toda esta matéria, e só terminando com um ponto que me parece importante. Às vezes as pessoas dizem que não se sabe o que é o terrorismo, ou que os países têm dúvidas sobre o conceito legal ou o conceito de crime, do tipo criminal de terrorismo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Pode haver diferentes conceitos, sim, mas a essência do crime de terrorismo está consagrada em todos os países, não há nenhuma dúvida sobre isso. Portanto, essa ideia de que ninguém sabe o que é o terrorismo, isso é uma falsa ideia. E, portanto, todos os códigos penais, todas as legislações têm normas que são especialmente mais punitivas em matéria do crime e, sobretudo, meios também de intrusão na liberdade, os agentes infiltrados, que não é um mecanismo possível em todos os crimes, mas só os crimes mais graves, e, sobretudo, a colaboração dos serviços de inteligência, que também tem como uma das atribuições o combate ao terrorismo. No caso de Portugal é o SIS, tem como atribuição fundamental o combate ao terrorismo, sendo um serviço interno e não externo, mas tem essa atribuição específica, e, portanto, não é verdade essa ideia de que as pessoas não se entendem e que temos legislações que acabam por favorecer a prática dos atos terroristas. E, por outro lado, também é verdade que tem havido um caminho, sobretudo na União Europeia, de aproximar a cooperação entre os países. Há, aliás, agora digamos, um embrião de uma agência europeia de inteligência, que é um CINTCEN, que, aliás, presida por um português, que foi anterior diretor do CIED, que tem precisamente essa preocupação de reunir informação dos vários países. Não é propriamente um centro de inteligência que substitua às agências de inteligência nacionais, quer o nosso CIS ou CIED, ou quer o MI5 ou o MI6, no caso britânico, ou o Renseignement da França, mas é um organismo importante que permite a maior cooperação entre os vários países. Também no outro ponto, em relação à questão, porque me faz essa pergunta específica, a questão do jihadismo.
O jihadismo é uma interpretação radical do Islão. O Islão é uma religião de paz. Mas, claro que houve tempos em que houve guerras religiosas. Aliás, Portugal nasce no contexto de uma guerra religiosa entre na altura, cristãos católicos e muçulmanos, sabemos isso. Mas isso são outros tempos. Os tempos de hoje, as religiões são religiões de paz. E o chamado salafismo ou jihadismo é uma versão muito reduzida daqueles que entendem que o Islão deve ter um papel jihad, portanto deve ter um papel externo de combate a outras maneiras de ver a vida e a outras religiões e, portanto, achando que o proselitismo religioso não é um proselitismo feito de uma forma pacífica, mas através da violência, e que isso lhes dará, digamos, uma especial força de Deus para fazerem esse tipo de intervenções. E, portanto, é uma escola minoritária, interpretativa da religião islâmica, do Islão, que nós chamamos de jihadismo, mas que não corresponde à maioria e portanto, que deve ser combatida. Aliás, isso é feito pelos próprios muçulmanos, que nas suas várias divisões, sunitas e xiitas e ismaelitas, não se reconhecem, não se revêem nesse movimento radicalizado em vários pontos da Ásia e da Norte de África, que tem vindo a desenvolver-se. Portanto, era isto que eu vos queria dizer. Uma vez mais agradeço a vossa atenção e paciência e desejo, agora estarei aqui a acompanhar-vos, portanto, também acompanhar a intervenção dos colegas que fazem parte deste painel. Segundo vejo aqui, também a doutora Joana Araújo Lopes e o nosso moderador, o doutor Paulo Amorim. Portanto, muito obrigado e agora ficarei aqui a assistir, ainda que à distância, ao debate que agora vai prosseguir presencialmente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Infelizmente o professor Dr. Paulo Amorim não pôde estar presente, portanto tive que ocupar este lugar. Muito obrigado pelos conhecimentos que nos transmitiu e ainda bem que o Sr. Professor vai continuar a acompanhar o resto da palestra.